No fechamento da última sexta-feira, houve um maior número de frigoríficos testando preços abaixo das referências. Entretanto, o número de negócios efetivados nestas condições foi basicamente quase nada, pequeno. E na maioria das praças, o que se observou ao longo da semana passada foi um cenário com as cotações andando de lado. Na média de 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, a arroba do boi gordo fechou praticamente estável, com um ajuste negativo de 0,1%. Agora, vale ressaltar que essa variação ela foi puxada pelos ajustes positivos da ponta de agulha do dianteiro, uma vez que o traseiro teve desvalorização ao longo da semana. Conforme vamos entrando na segunda metade do mês, esse movimento de queda do traseiro é natural, dando a menor demanda pelos cortes nobres. A margem de comercialização das indústrias que fazem operação de desossa está em 15,8%, patamar abaixo da média histórica em torno de 20%. E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira, ela é assessora em gestão, e nós vamos falar hoje de uma história muito interessante de dois irmãos, por sinal, gêmeos, univitelinos. Você não sabia quem era o João e quem era o Zé, porque é tudo igualzinho. Que até os 14 anos eles viveram juntos e tiveram as mesmas condições de vida. Ana Carolina, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Ah, eu estou vivo. Ana, que experiência que é essa que você teve aí dos dois irmãos gêmeos? Bom, a história deles é o seguinte, eles sempre moraram juntos, né, até os 14 anos, né? Trabalharam, e os dois moraram na roça mesmo, né? No interior, numa fazenda, isso. E eles trabalhavam no dia a dia lá com os pais deles. Só que tinha um desses irmãos que ele sempre sonhou em criar uma empresa, em ter um negócio e conhecer coisas novas. Ele sempre tinha sonhos. Às vezes o pai dele até ficava falando assim, não, vai trabalhar, não vai mexer com isso, não vai ler, não vai estudar. E ele adorava fazer isso. O outro não, o outro já não pensava muito nisso. O outro já vivia um dia após o outro, né? E esse já era muito sonhador. E depois, com o tempo... Quer dizer, a gente tinha um focado em negócio e o outro desfocado em negócio. Exatamente. O outro não tinha atenção nenhuma para isso. E com o tempo, um desses irmãos saíram, os dois eram gêmeos. Saiu e foi em busca do sonho dele. Então ele foi estudar, chegou, não sabia nem ler direito e chegou na cidade, foi estudar e tudo. E depois de um bom tempo, essa pessoa conseguiu montar uma empresa, isso é um caso verdadeiro. Ele conseguiu montar uma empresa de impacto em Brasília, essa pessoa, e o outro irmão dele hoje continua lá na fazenda do mesmo jeito. E não é na fazenda fazendo a gestão e transformando a fazenda em um ótimo negócio, não. Ele está lá trabalhando a serviço de braçal mesmo. Ou seja, tá, entendi, é um serviço braçal, é empregado dos outros. É empregado, exatamente. Então ele não teve essa pegada de querer mais e acabou continuando naquele sentido. Não que ele não poderia ser grande lá, ele também poderia ser grande lá. Poderia ser grande lá se tivesse, vamos dizer, já desde pequeno, traçado um rumo para a vida dele, né? Exato. Se ele gosta daquilo, se ele tivesse pensado um pouco maior, talvez ele teria uma outra história hoje. É interessante, os antigos dizem o seguinte, que você pode ter 5, 10 irmãos, mas os irmãos são basicamente igual aos dedos das mãos. Nenhum é igualzinho ao outro. Então, exato, sempre, infelizmente ou felizmente, não sei, tem essa diferenciação. Sempre um se destaca mais do que o outro. Mas, às vezes, é bom a gente forçar uma barra para ir para o lado mais positivo da coisa, porque a vida prega muita surpresa, né? Agora, o que foi que separou eles, hein? O que foi que... Bom, a principal coisa que separou eles dois foram... O próprio irmão fala, primeiro, ter o sonho grande, sonhar, ter objetivo, querer. Estava lá com 14 anos na fazenda e ele já queria, de alguma forma, alguma coisa. Não sabia o quê. O segundo, a ação. Ele saiu, ele foi atrás, ele buscou entender, conhecer coisas para alcançar aquilo que ele estava querendo.
E a outra, busca do conhecimento. Ele sempre estudou, ele sempre quis ler, quis aprender. No caso, na fazenda, ele não tinha ainda conhecimento adequado sobre leitura, mas ele já buscava e quando ele saiu, ele focou nisso e hoje ele tem o resultado que ele tem, que é uma empresa de muito sucesso em Brasília. Levar a coisa a sério não é muito fácil, é difícil. A gente apanha muito, sabe? É complicado, parece que as coisas não andam, mas a gente chega lá. Agora, levar a vida na maciota tem o seu valor enquanto está tudo bem, porque depois a cobrança é muito alta. Ana Carolina, vamos para o intervalo e depois nós vamos continuar com esse assunto que é muito interessante. É um minutinho só, eu volto já.